Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a continuação do capítulo 42 do livro Leviatã. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Continuação. Existe excomunhão por injustiça, como em Mateus 18, se teu irmão te ofender, fale em particular, e depois com testemunhas, e por último, dilo à igreja. E se ele não te obedecer, que ele seja para ti como um pagão e um publicano. E existe excomunhão por vida escandalosa, como em 1 Coríntios 5:11. Se qualquer um que seja chamado irmão for fornicador, ou cobiçoso, ou idólatra, ou ébrio, ou extorsionista, com esse não deverás comer, mas para excomungar alguém que aceitasse esse fundamento que Jesus era o Cristo por causa de uma diferença de opinião quanto a outros pontos que não implicassem a destruição daquele fundamento, não se encontra expressa qualquer autoridade nas Escrituras, nem exemplo nos apóstolos. É certo que em São Paulo há um texto que parece ir em sentido contrário. Tito 3:10. Se um homem é um herege, depois da primeira e da segunda admoestação, rejeita-o, porque um herege é aquele que, sendo membro da igreja, ensina uma opinião pessoal que a igreja proibiu. E é esse que São Paulo aconselha Tito a rejeitar, depois da primeira e da segunda admoestação. Mas nesta passagem, rejeitar não é o mesmo que excomungar, e sim desistir de admoestá-lo, deixando-o sozinho para discutir consigo mesmo, como alguém que só por si mesmo pode ser convencido. O mesmo apóstolo diz em 2 Timóteo 2:23 para evitar as perguntas nécias e ignorantes, sendo que evitar nesta passagem e rejeitar na anterior são o mesmo no original. E as perguntas nécias podem ser postas de lado sem excomunhão. Por outro lado, Tito 3:9, evitar as perguntas nécias era no original pô-las de lado, e é o equivalente da palavra rejeitar. Não há qualquer outra passagem onde se possa encontrar uma quantidade de matizes suficiente para justificar a expulsão da igreja de homens fiéis e crentes nos fundamentos, apenas por causa de uma própria e singular superestrutura, que talvez seja devida a uma boa e piedosa consciência. Pelo contrário, todas essas passagens que ordenam evitar tais disputas são escritas como lição para os pastores, a fim de não inventarem novos artigos de fé, decidindo toda e qualquer pequena controvérsia, o que obriga os homens a sobrecarregar desnecessariamente a consciência, ou os leva a romper sua união com a igreja. Lição essa que os próprios apóstolos aproveitaram muito bem, São Pedro e São Paulo, embora fosse grande a controvérsia entre eles, como podemos ler em Gálatas 2:11. Nem por isso se expulsaram um ao outro da igreja. Não obstante, durante o tempo dos apóstolos, houve outros pastores que não aproveitaram, como Diótrefes, que expulsou da igreja aqueles que o próprio São João considerava merecedores de nela entrarem, devido ao orgulho que tinha de sua preeminência. Tão cedo foi a vanglória e a ambição conseguiram entrar na Igreja de Cristo. São muitas as condições necessárias para que alguém fique sujeito à excomunhão. Em primeiro lugar, que seja membro de uma comunidade, quer dizer, de alguma assembleia legítima, que tenha o poder de julgar a causa pela qual ele deve ser excomungado. Porque quando não há comunidade, não pode haver excomunhão, nem há poder de dar sentença quando não há poder de julgar. Daqui se segue que uma igreja não pode ser excomungada por outra, porque ou ambas têm igual poder de excomungar-se uma à outra, e nesse caso a excomunhão não é disciplina nem ato de autoridade, e sim um cisma e uma destruição da caridade. Ou então, uma é subordinada à outra, de modo tal que ambas têm uma só voz, caso em que são apenas uma igreja, e a parte excomungada não é mais uma igreja, mas apenas uma quantidade desagregada de pessoas individuais.
Dado que a sentença da excomunhão comporta um conselho para não andar em companhia nem sequer comer com quem foi excomungado, se um príncipe ou uma assembleia soberana for objeto de excomunhão, uma sentença não tem efeito, porque todos os súditos são obrigados a estar na companhia e presença de seu soberano, segundo a lei de natureza, e não podem legitimamente expulsá-lo de qualquer lugar de seu próprio domínio, quer sagrado, quer profano. Nem podem abandonar esse domínio sem sua licença, e muito menos recusar-se a comer com ele. Quanto aos outros príncipes e Estado, dado que não são parte de uma congregação única, não precisam de qualquer sentença alheia para levá-los a evitar a companhia do Estado excomungado, porque a própria instituição que uniu um grande número de homens numa só comunidade dissociou ao mesmo tempo uma comunidade da outra, e assim a excomunhão não é necessária para manter afastados os reis e os estados, nem tem qualquer efeito que não esteja na natureza própria política, a não ser o de instigar os príncipes a fazerem guerra uns aos outros.